Agora, na Kaiowá FM, você ouve Entre Laços, com a doutora Márcia Espada. Ando devagar, porque já tive pressa. Leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Boa tarde. Hoje eu escolhi o tema sobre fanatismo religioso dentro da própria família. É evidente que todos nós estamos presenciando esse atentado terrorista, na França, com base em motivos religiosos. Mas não é a respeito desse assunto, que eu deixo para os jornalistas, para os comentaristas, enfim. Não é um assunto para ser tratado aqui. Eu tomei como reflexão, porque muitas vezes nós achamos que a situação é tão distante, Aquilo que ocorre são terroristas, enfim, eles matam, mas nós temos que lembrar que o fanatismo dentro do próprio núcleo familiar, dentro do próprio núcleo de amigos, ele também leva o fanatismo religioso, ele leva muitas vezes a uma morte, inclusive uma morte emocional do outro, porque ele não aceita a escolha feita por cada um. Vamos pensar, semelhante à questão, às vezes eu digo, do time de futebol. Cada um tem seu time, não tem melhor, não tem pior. Tem a história de vida de cada um que leva um a escolher um time, o outro a escolher o outro, por influência, por identificação, enfim, por escolhas mais variadas. O caminho que leva a Deus, o caminho da espiritualidade, o caminho da fé, ele precisa ser respeitado. Isso não significa que você não vá referenciar, que você não vá dizer, ser testemunho da sua própria fé, da sua própria, vamos dizer, religião que você tem como base. Isso não representa que você tenha que ser omissa. O testemunho é importante. Você não ter vergonha de expressar sua religiosidade é fundamental. Isso que é o assunto que é fundamental. Você precisa acolher, senão que espiritualidade, que evolução espiritual nós estamos tendo, se quando um membro de uma família, isso ocorre, e quantas vezes ocorre, às vezes um membro, ele escolhe uma outra opção religiosa, inclusive usam o termo, eu vou tentar convertê-lo para voltar. Gente, isso é muito sério, não vamos insistir, não vamos ser fanáticos, pessoas insuportáveis, que nós nos tornamos pessoas que não refletem a luz de Deus, que não reflete realmente aquilo que é bom, porque eu fico obcecado em tentar trazer a pessoa para uma religião que eu escolhi, sem respeitar, sem dar oportunidade, se a pessoa está vivendo bem. Existem casos que você vê que a pessoa entra no campo do fanatismo. Então você não tem muito como ficar debatendo, não adianta discutir. Se um membro da família, ou mais de um membro, se torna fanático, vamos dizer assim, escolhe uma religião e se torna fanático, seja lá qual religião for, vai se tornar uma pessoa realmente insuportável, uma pessoa desagradável, porque ela vai ficar tentando o tempo inteiro, entre aspas, converter, te obrigar a achar que só a opinião dela é a mais importante. O que você pode fazer? Nada. Se você realmente leva em conta a sua fé, reze por essa pessoa, não discuta, não vá bater de frente. Aos poucos, você vai, pelo seu próprio testemunho, pela sua forma de vida, você vai mostrando uma conduta, porque não adianta você ficar discutindo o tempo inteiro com quem está obcecado, com quem está olhando de uma forma muito rígida para o mundo, para a vida. Então, quando nós escutamos esses terrorismo internacional ou terrorismo que ocorre por aí com base religiosa, e isso realmente é um absurdo, mas nós temos que também refletir com a nossa própria vida, se nós estamos respeitando os próprios amigos, os próprios familiares, a escolha dos filhos, as escolhas dos maridos, das esposas, e não ficar insistindo que
o teu é o melhor. Você escolheu porque você acredita que esse seja o seu caminho, que esse caminho para você te conduz com mais facilidade a uma evolução espiritual. A outra pessoa escolheu que o caminho dela, né, numa evolução espiritual, é por um outro caminho, por um outro método de meditar, de rezar, enfim, de interceder ou não. Como cada um vai seguir nessa direção de evolução espiritual é que é o mais importante, e talvez para que a gente fique aqui a reflexão de trabalhar dentro de nós mesmos o nosso preconceito contra um companheiro, uma companheira, né, os nossos irmãos que professam religiões e fés, né, quer dizer, manifestam uma fé com base numa religião diferente. Então não estou aqui falando de terrorismo internacional, que eu acho que isso aí é um fato grave, é uma outra questão, mas dessa possibilidade de ter mais vida, de nós nutrirmos com mais amor, porque Deus é amor, Deus é fé, amor, entendimento e não briga. Brigar por escolha religiosa não é coisa de Deus. Então fica aqui uma reflexão para nós todos, para tentarmos, né, evoluir como ser humano. Uma boa tarde para vocês. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.